ligado? Bom dia a todos. Graça e paz. Amém. Paz seja com todos vós, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Tem alguém que nos visita hoje? Tem alguém que está nos visitando? Somos todos de casa? Amém? Que delícia! Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, ou ligue o seu celular, seu tablet, no livro de Filemão, Epístola de Filemão. Eu queria convidar você a refletir nesse livro, nessa carta, ou nesse bilhete que Paulo escreveu a Filemão. E eu queria te convidar a mergulhar de uma forma como você nunca mergulhou nessa carta. Que você, à medida que fosse ouvindo a história, que você fosse tentando criar imagens, imaginando, amém? Para que ela não fique apenas como um conceito histórico, algo que já aconteceu, mas para que ela tome forma hoje, na nossa vida, para que a gente consiga aplicar ela hoje, nos nossos dias. Então, à medida que a gente for lendo, fica aí antes do livro de Hebreus. À medida que a gente for lendo, que você vai criando essa imagem no seu entendimento. E deixa o Espírito Santo falar com você. Vamos orar? Senhor, te damos graças nessa manhã. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome. A gente sabe que isso é um privilégio, Senhor. Onde nesse exato momento, em muitos lugares, não é permitido se reunir ou sequer mencionar o Seu nome. E nós temos esse privilégio maravilhoso, por isso te damos graças nessa manhã, por esse lugar, por esse ambiente, por essa reunião, pelos amigos, pelos olhares afetuosos, pelos abraços. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos acolher de maneira tão misericordiosa, na Tua família, na Tua igreja, no Teu reino, Senhor. Iremos meditar na Tua palavra, Senhor. E queremos que o Teu Espírito Santo possa iluminar os olhos do nosso entendimento. Eu sei que para alguns a leitura da Tua palavra às vezes é complexa, não é de fácil entendimento, pouca concentração, mas faz aquilo que só o Teu Espírito Santo é capaz de fazer. Realiza dentro de nós essa obra maravilhosa que só o Teu Espírito tem poder para fazer dentro de nós. Que não sejam apenas letras, palavras ou uma história, Senhor, mas que haja transformação interior, que haja um renovar do Teu Espírito dentro de nós, que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, encorajados. Estende graça sobre a Tua igreja, estende misericórdia sobre o Teu corpo, ajusta, aperta, amolece. Faça o que o Senhor tem que fazer na vida de cada um dos meus irmãos, mas que possamos sair daqui revigorados pelo Senhor. Que possamos sair daqui nessa manhã entendidos e encorajados pela Tua palavra, porque tudo passa nesse mundo, a moda, a cultura, os valores. Nesse mundo tudo passa, mas a Tua palavra, ó Senhor, é a única coisa que permanecerá para sempre. Por isso é com muito esmero que nós queremos ler a Tua palavra, que nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, sermos exortados por ela, educados por ela, Senhor. Que não seja algo natural, movido por mãos humanas, mas que seja o mover do Teu Espírito sobre nós. Abra o tampão dos ouvidos, Senhor. Tira as escamas dos olhos. Que haja um movimento do Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós somos o Teu templo, a Tua casa. Que haja transformação e mudança dentro de nós.
para que, transformados, possamos iluminar e salgar essa nação. Possamos carregar o Teu nome, a Tua palavra, o Teu evangelho, onde quer que estejamos. Alimenta os famintos. Sacie a sede dos sedentos. Aquieta a alma dos ansiosos. Que possamos com muita reverência nos inclinar à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por Jesus que nós oramos, porque foi Ele que fez tudo para que nós estivéssemos aqui. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. Alguns rostinhos eu ao tempo não via. Muito bom revê-los, muito bom estar com os irmãos mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma história que é muito especial para mim. Uma carta ou um bilhete, que alguns gostam de dizer, por ela ser tão curta, né? Tão pequena. Mas ela é magnífica, poderosa, transformadora. Por ter apenas um capítulo, eu vou me dar ao luxo de ler vários versículos, tá bom? Então eu queria que você acompanhasse comigo aí, para que você entendesse esse contexto. Livro de Filemão, versículo 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Versículo 8. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo a favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo, e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanima-me o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Nós estamos lendo um bilhete de Paulo e de Timóteo, escrito em direção à vida de Filemão. Então, Paulo e Timóteo escrevem uma carta, uma epístola, em direção à vida de Filemão. Você percebeu comigo que Paulo, nessa ocasião, estava preso, não se sabe ao certo
em qual prisão ele estava, mas o que se sabe é que ele estava preso. Não se sabe em que cidade era essa. E que tinha alguns cooperadores com ele. Alguns que se converteram, ouvindo a pregação do Evangelho, e começou a ajudar Paulo ali na prisão. Paulo, então, escreve uma carta em direção a Filemão e em direção aos seus cooperadores que estavam naquela região. E uma dessas pessoas, Filemão, Áfia, Arquipo. Existem algumas especulações se Áfia e Arquipo eram casados, ou se Arquipo era filho de Áfia com Filemão. Mas o que se sabe é que todos eles eram cooperadores do Evangelho. Eles cooperavam com o Evangelho, porque foram evangelizados através da vida de Paulo. Paulo, então, mesmo preso, mesmo padecendo naquela prisão, se importa em escrever a Filemão. Para que você entenda o que essa carta, o peso que essa carta significa, você precisa também entender um pouco do conceito histórico. Você sabe comigo um pouco o que é escravidão, amém? Você sabe o peso que era isso. Claro que a escravidão de recentemente não era exatamente essa escravidão do Império Romano. A escravidão do Império Romano é um tipo de escravidão, e essa escravidão que tem mais proximidade à nossa, a escravidão africana, é um outro tipo de escravidão. Mas o que eles têm em comum é que nenhum escravo tinha a própria liberdade, nenhum escravo tinha o direito de escolher o seu próprio destino ou a sua própria função a exercer. Eles eram escravos, tinham os seus deveres, tinham os seus direitos. Qual era o direito de um escravo naquela época? Dos direitos que eles tinham é que se eles adoecessem, o seu senhor não podia dispensá-los. Olha que bom, olha o acesso à saúde aí. Se um desses escravos adoecesse ou ficasse inválido, o seu senhor não podia dispensá-los. Ou se ele ficasse idoso e não tivesse mais condições de trabalhar, de exercer nenhuma função, o seu senhor também não tinha condições de liberar. Aquele senhor era obrigado a atender e dar assistência a esse escravo. Por outro lado, esse escravo tinha o dever de cumprir as suas funções. E uma dessas funções, pensa comigo aqui nos dias de hoje, uma dessas funções seria como se fosse um mordomo. Vamos atualizar aqui para o século 21, um copeiro, alguém que está dentro da nossa casa, que tem a intimidade de entrar e sair, de liderar, de governar certas coisas. O escravo, esse servo, ele tinha essa intimidade dentro da casa. Uns deles poderiam ser professores, tutores de seus filhos. Outros tinham cargos de maior confiança. E dependendo, se eles desempenhassem muito bem essa direção que o seu senhor dava, às vezes eles ganhavam até a liberdade. Eu vou te honrar porque você foi um servo fiel, você desempenhou com excelência esse papel por tantos anos e agora eu vou te liberar. Então vocês estão acompanhando comigo um pouquinho o conceito histórico? Tenta trazer para o século 21. Seria esse copeiro, esse mordomo de dentro de casa, que tem liberdade dentro do lar. Ele é orientado, mas ele também tem certa liberdade dentro da sua casa. Paulo, então, está escrevendo a um senhor de escravos. Filemão, ao que parece, ao que indica, Filemão era um homem de posses. Filemão era um homem que tinha estrutura financeira. Porque você percebe aqui comigo, nos primeiros versículos, que essa carta foi escrita por Paulo e Timóteo a Filemão e a igreja que se reúne em sua casa. Então, naquela ocasião, naquela época, para uma pessoa ter uma PG dentro da sua casa, ela tinha que ter condições para receber esse povo. Ela tinha que ter espaço, ela tinha que ter condições ali de servir alguma coisa. Então, dá-se a entender que Filemão tinha boas condições financeiras. E você percebe também que nós lemos aqui que Filemão era o senhor de Onésimo. Filemão
era o senhor de Onésimo. E Onésimo, em alguma hora da história dele, uma expressão bem carioca, vazou e não voltou mais. Então dá para entender, está todo mundo caminhando comigo na história? Lembra que eu disse para você ir pensando e imaginando essa história. Em algum momento, Filemon, que era senhor de escravos, senhor de servos, deu alguma instrução para Onésimo. Onésimo, vai em Nerópolis, leva essa quantidade de prata, traz para mim certa quantidade de doce que nós vamos vender aqui nessa cidade. Exemplo, tá? Porque tinha certos servos que não tinham liberdade, que eram para conviver ali no controle do seu senhor, mas tinha outros tipos de servo que tinham cargo de confiança. E Onésimo dá-se a entender que ele era esse tipo de servo. Então ele foi liderado, ele foi enviado para fazer alguma coisa, só que Onésimo não voltou. E dá-se a entender que ele não só não voltou, como ele levou alguma quantia ou algum objeto de valor de Filemon. Porque senão Paulo não escreveria assim: e se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta que eu pago. Então naquela ocasião era assim, quando um servo era enviado para fazer alguma tarefa, o seu senhor dava uma quantia de dinheiro ou algum objeto de valor, e ele pegava aquele objeto e trocava por alguma coisa, alguma troca de mercadoria, né, uma troca de capital, e ele retornava à casa do seu senhor com aquela troca, com aquela mercadoria. Dá-se a entender na história que Onésimo sai então da presença de Filemon com alguma coisa de valor, mas ele não volta. Ele sai para executar alguma tarefa, mas ele não volta. Só que o que acontece na vida de Onésimo? Quem que ele encontra no caminho? Quem? Paulo. Aleluia. Não se sabe se Onésimo foi preso. O que se sabe é que eles se encontraram na prisão. Lembra que você leu aí junto comigo? O filho que eu gerei entre algemas. Então Onésimo estava com Paulo naquela prisão. Não se sabe ao certo se Onésimo estava ali em volta, né? Como se diz aqui no Goiás, beirando os prisioneiros, ou se ele estava realmente preso por ter cometido algum crime. E naquela época, não sei se vocês lembram dessa história, todo escravo fugitivo, ele ganhava uma tatuagem na testa, ou com a letra F de fugitivo, né, do idioma deles, ou só uma letra, ou o próprio nome escrito fugitivo. E não só quem recebia esse escravo fugitivo, esse servo fugitivo, não só o fugitivo vivia uma pena, como quem recebia também esse servo fugitivo também era penalizado. Então, se você for prestar atenção comigo aqui, olha a intenção dessa carta. Eu queria muito que você mergulhasse comigo nessa história, porque ela é libertadora. Olha o espírito que Paulo está pregando para Filemon. Então, se Paulo fosse viver realmente, executar, se ele fosse viver aquela lei, Paulo deveria sofrer uma pena por ter acolhido Filemon. Tudo bem que estava todo mundo na prisão, mas Paulo iria sofrer alguma penalidade por estar acolhendo um escravo fugitivo. E era comum naquela ocasião ter um escriba, amém? Lembram dessa história? A gente sempre sabe que eram escribas que escreviam as cartas, né, as epístolas, alguns livros, usava-se escriba. A pessoa ia citando e o escriba ia anotando. Mas olha que particular essa história. Tem uma parte desse livro que Paulo fala assim: eu, Paulo, de próprio punho escrevo essa carta a você.
Então, para que você consiga entender o peso dessa carta, desse bilhete de Paulo a Filemon, você precisa se colocar como esses ouvintes. O que os ouvintes originais, como eles estavam sendo impactados por essa carta. Se coloca no lugar desses ouvintes, numa cultura onde era comum ter servos, numa cultura onde era comum ter escravos. Paulo compra a briga de Onésimo. Paulo está explicando para Filemon: Filemon, meu filho, meu cooperador, receba Onésimo de volta. Um filho que eu gerei entre algemas. Antes, ele para você era inútil. Hoje, ele é muito mais que útil. Receba-o de volta agora não mais como escravo. Receba agora como irmão caríssimo. Você precisa ter o ouvinte, ter o seu ouvido de o ouvinte original. O que era para uma pessoa daquela ocasião estar vendo um apóstolo comprar a briga de um escravo. Que valor tinha um escravo naquela ocasião, gente? Que direito tinha um escravo naquela ocasião? Que direito tem hoje um prisioneiro? Às vezes a gente fala assim, pelo menos lá em casa a gente brinca, né? Quer dormir até mais tarde? Vai dormir na cadeia. Brincava muito com o João Pedro quando ele estava aí, né? Pare de ser preguiçoso, bora acordar. Quer dormir mais tarde? Vai dormir na cadeia. Quer comer isso aqui? Vai comer na cadeia. São esses jogos, essas brincadeiras que nos remetem a um conceito. Você está entendendo comigo? Um conceito de que um prisioneiro não tem valor. Um conceito de se o cara está na prisão, ele merece o pior. E não tem que reclamar. Porque fez por merecer. Não estamos dizendo que esse conceito, esse pensamento está correto. Mas o que é verdadeiro, para todos nós, independente da cultura, tá? Independente se é goiano, se é carioca, se é brasileiro, se é estrangeiro, todo mundo trata um prisioneiro como a escória da sociedade, é ou não é? Um povo que não é valorizado, um povo que não é assistido, um povo que não é atendido, um povo que não é nem contado. Então você pensa comigo que seria isso na cabeça desses ouvintes originais, ver um apóstolo de Jesus tratar um escravo com tamanha estima. Isso é surreal. Isso é libertador. Pensa comigo, imagina você nessa época, onde escravo não tinha nem nome, onde ser servo não tinha nenhum direito, apenas o direito de obedecer. Tem um filósofo, se eu não me engano, não sei se é Aristóteles, eu estudando, não lembro agora o nome dele, que dizia assim: o único valor que o servo tinha, o escravo tinha, era de obedecer. Era só para isso que ele prestava. Ele nasceu para obedecer. Pensa comigo, o apóstolo de Jesus comprando a briga de um cara que saiu fugido do seu senhor, levou consigo algum dinheiro ou algum objeto de valor, mas que na sua jornada, no seu caminho, se esbarrou com o apóstolo Paulo. Viveu a experiência da conversão, nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito Santo, começa a servir Paulo em suas algemas. Paulo fala aqui: eu queria segurar ele aqui comigo, para que ele pudesse me servir como você me serviu aí, mas eu não quero fazer nada contra a sua própria vontade, Filemão. Eu quero que tudo que você faça em direção a mim seja por livre e espontânea vontade. Eu poderia mandar, Filemão,
mas eu escolho o caminho de te solicitar. Receba-o de volta. Todos nós somos um Onésimo, igreja. Todos nós já fomos um Onésimo. Do Paulo de alguém. Todos nós já teve alguém na sua vida que comprou a sua briga, que comprou o seu erro, que lutou por você, que evangelizou você, que educou você nos caminhos do Senhor, que ensinou você os valores do Evangelho, que disse para você qual era o caminho correto, qual era o caminho que você deveria deixar de andar. Todo mundo aqui, se não é, já foi um Onésimo. Alguém que tinha a vida toda errada, alguém que vinha por caminhos errados. Onésimo estava tentando fugir do seu Senhor, mas se deparou com o Senhor dos Senhores, se deparou com aquele que vendeu o seu próprio filho para comprar toda uma nação, todo um povo. E ele viu que a melhor rota não era continuar o seu caminho, a sua jornada, como se nada tivesse acontecido. Ele percebeu que a melhor rota seria o caminho de volta. Às vezes, a gente pensa que seguir a Jesus é seguir um caminho novo. Muitas vezes, sim. Um comportamento novo, uma consciência nova, um estilo de vida novo. Mas para muitos de nós, às vezes temos que fazer o caminho de volta. Pensa você como ouvinte original dessa história, ouvindo um apóstolo comprando a sua briga. Ele foi um ladrão, podemos dizer. Ele roubou alguma coisa de Filemão. Pensa Filemão lendo essa carta. Vocês viram que ela só tem um capítulo? Então, uma página, o apóstolo Paulo escreveria essa carta aqui numa página, não é? Pensa Filemão lá na sua cidade, abrindo essa carta e lendo. Onésimo. Alguém te achou, né, meu querido? Pensou que ia fugir de mim, né? Alguém te encontrou. Foi meu amigo, o apóstolo Paulo, que te achou. E com você está a posse ou o valor que você levou, né? Por isso que meu amigo Paulo está pedindo para eu colocar tudo que você me deve na conta dele. Então tá, Onésimo. Você já parou para pensar nessa história assim? Imagina agora Filemão, que era senhor de escravos, lendo essa carta do seu amigo. Essa carta, dentre poucas que Paulo escreveu, ela é uma das cartas da prisão, que chama Cartas da Prisão, onde Paulo escrevia da prisão. Ela é uma das poucas, para mim, acho que é a única, pessoalmente falando, que Paulo imprime tamanha compaixão a respeito da vida de alguém. Paulo está querendo imprimir tanta compaixão nessa carta, a ponto de dizer: se ele te deve qualquer coisa, coloca na minha conta que eu vou pagar. E eu não estou mandando ninguém escrever, não. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Coloca na minha conta que eu pago. Você está pagando a conta de quem, meu querido? Você está comendo uns quilinhos de sal sobre a vida de quem? Você está trazendo para você a responsabilidade de um pecado de quem? Então imagina o que seria Filemão lendo essa carta. Ele tinha vários servos, um deles fugiu. Paulo, seu amigo, encontra esse servo na prisão. Paulo está dizendo para Filemão: ele se converteu, agora recebe-o de volta, não mais como escravo, porque ele se converteu,
Ele foi regenerado. Ele está mostrando na sua conduta que mudou, que ele nasceu de novo. E hoje, para mim, ele não é mais escravo. Hoje ele é um irmão caríssimo. Recebe ele como se estivesse recebendo o meu coração. Reanima-me, Filemão, receba-o. Paulo está dizendo assim para Filemão: você quer me ver animado aqui nessa prisão? Você quer animar o meu coração de verdade, Filemão? Recebe Onésimo. Mas não recebe mais ele como escravo, não. Porque ele foi transformado. Porque ele está dando passos e está dando testemunhos de alguém que foi transformado. Aqui ele está sendo provado. E aqui ele está mostrando que ele nasceu de novo. Recebe-o agora, mas não mais como escravo, como você recebia ele antes. Recebe agora como irmão muito precioso. Entendendo então agora, meus irmãos, o contexto dessa história, amém? Entendendo a complexidade desse livro, o que um capítulo é capaz de fazer na nossa vida, agora eu gostaria de ir em direção com você à parte da aplicação. Você já se colocou no lugar de Filemão? Talvez você seja o Filemão de alguém. Alguém está te devendo. Alguém levou o que era seu. Alguém pegou emprestado e não devolveu. Alguém levou a sua história ou a reputação da sua história embora. Alguém fez algo com você que teoricamente é essa pessoa que te deve. Talvez hoje você é um Filemão. Talvez hoje você está no lugar de um Filemão, olhando para o Onésimo e dizendo: aham. Ou você é um Paulo, que precisa olhar com misericórdia em direção aos Onésimos. Tem uma coisa que a igreja está perdendo, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus está perdendo, que é a sua simplicidade, a sua humildade. E quando a gente perde a simplicidade do Evangelho, das coisas do reino de Deus, quando a gente perde a humildade, a disposição de se rebaixar, você deixa de receber algo de Deus. Porque Jesus, para ele ser o que ele é hoje, ele teve que se rebaixar. Jesus, para ele ter o que ele tem hoje, ele teve que se humilhar. Então, talvez hoje você seja um Paulo, que tem um Onésimo na sua vida. Você conhece um Onésimo, tenho certeza que você conhece um Onésimo. Eu tenho certeza que todos nós aqui dentro conhecemos um Onésimo. Alguém que não fez por onde, que tentando a sua própria liberdade, cometeu atitudes erradas, deu passos errados, se emaranhou por caminhos errados, mas tentando uma liberdade, tentando viver uma vida nova, tentando ser livre, tentando ter o controle da sua própria vida, mas pegou caminhos errados. E aí, qual que é o papel da igreja, meus irmãos? A gente alcançar esse coração de Paulo, de extrema compaixão, de submissão, de rebaixamento. Você percebe comigo aqui na história? Se você não está com a sua Bíblia, você leu no seu celular, né? Você percebeu aqui comigo na história que Paulo foi quem converteu, né? Instruiu Filemão no caminho? Amém? Quantos podem dizer amém?
Então, o apóstolo Paulo tinha toda a liberdade de mandar. Paulo podia falar assim, ó, quer saber? Eu sou seu líder, eu sou seu bispo, eu sou seu apóstolo, estou escrevendo essa carta para você fazer o que eu estou mandando. Você entender quem obedece, quem tem que obedecer. Você não vai entender não, porque é questão de escravo e de senhor, então eu estou escrevendo e eu quero que você obedeça o que eu estou te dando a direção nessa carta. Mas Paulo, mais uma vez, vem com um golpe no nosso orgulho. O apóstolo Paulo podia mandar em Filemão, e nessa igreja que se reunia na casa de Filemão. Mas Paulo escolheu o caminho de solicitar em nome do amor. Então, Filemão, em nome do amor, eu solicito que você liberte Onésimo desse estilo de vida e receba-o agora, não mais como escravo, mas recebe ele como irmão caríssimo, porque eu gerei ele aqui entre algemas. Então, não sei se nessa manhã você é um Filemão, que está no lado de olhar para os Onésimos e exigir direitos. Eu não sei se você é um Paulo, que observa um Filemão, mas tem misericórdia de um Onésimo, que prefere o caminho da misericórdia e da graça. Eu vou abrir um caminho para você passar, e esse caminho é o caminho da misericórdia. Eu vou estender misericórdia para você. Ou, que é o que eu quero encerrar, ou você é um Onésimo, assim como eu fui um Onésimo. Alguém que saiu pelo caminho com que não era seu. Alguém que foi em direção à sua liberdade, mas quebrou tantas leis foram quebradas. Tanto comportamento rebelde foi desenvolvido. Tanto pecado ficou para trás. Em direção a um objetivo nobre, é a nossa própria liberdade, o controle da nossa própria vida, amém? É nobre. Eu vou controlar a minha própria vida. Eu preciso ter o domínio da minha própria vida. Mas nós esquecemos um pequeno detalhe, que nessa vida ninguém é senhor da sua própria vida. Muitos estão caminhando achando que são os senhores da sua própria história, que podem escrever a sua própria história. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você não tenha a oportunidade de encontrar com o apóstolo Paulo, talvez não, ninguém aqui hoje tenha a oportunidade de encontrar com o apóstolo Paulo. Mas você tem a oportunidade de encontrar Jesus Cristo, e Ele pode recalcular a sua rota. Então, qual é o desafio para nós como igreja hoje? Entender essa história. Eu quero que você chegue em casa hoje, ou depois do almoço, ou depois do cochilo da tarde, depois de descansar um pouco, leia essa história novamente. O quanto o Espírito Santo vai transformar você, quando você entender o tamanho da misericórdia envolvida nessa história. Eu acho que nós não temos uma noção. Nós brasileiros, está todo mundo aqui comigo? Nós brasileiros não temos noção do peso dessa história. Nós apenas podemos ouvir dizer. Um exemplo, o meu avô era baiano, veio de Salvador, a família dele veio de Salvador. Ele contava a história de que ele via o pai dele sendo chicoteado em tronco ainda. Se cometia algum erro, dava alguma bola fora ali, ele presenciava o pai dele sendo chicoteado no tronco, lá na Bahia ainda, lá em Salvador.
Até que meu avô, com uma certa idade, casado com a minha avó, decidiram descer para o Rio de Janeiro e constituir família no Rio de Janeiro. Então hoje a gente apenas escuta história do que era uma escravidão, e isso uma escravidão africana. Aqui nós estamos falando do Império Romano, que é um outro tipo de escravidão. Por isso que eu queria que você em casa, com muito temor no coração, lesse novamente essa história, só um capítulo. Os ministros já podem subir aqui se quiser, e dedilhando uma musiquinha bem baixinha. Deixa o Espírito Santo tratar o que tem que tratar no seu coração. Não saia daqui dessa manhã sem se encontrar nessas 3 pessoas. Porque hoje, ou você é um Filemon, ou você é um Paulo, ou você é um Onésimo. Em alguma dessas 3 histórias aqui você está. Ou você é alguém que está exigindo o que foi roubado, ou você é alguém que está exigindo: esse marido roubou minha história, essa mulher está manchando minha reputação, esse emprego acabou comigo. Entende o que eu estou falando? Ou você está na postura de Filemon, cobrando de alguém, ou de algum lugar, ou de alguma coisa, algo que te foi roubado. Meus pais não me deram o amor que eu merecia, meus filhos não me respeitam como eu merecia. Ou você está como Filemon, exigindo de alguém ou de alguma coisa o que te foi roubado. Ou você é um Paulo, que está estendendo graça sobre a vida de alguém, que está cobrando a dívida de alguém como se fosse sua. Não, o fulano errou, perdoa ele, eu estou caminhando com ele, eu estou comendo uns quilinhos de sal com ele, eu estou ensinando a ele o caminho que ele deve andar, ele vai aprender, vai perdoando, coloca na minha conta, coloca na minha conta. Que crente faz isso, gente? A gente só quer que Deus pague as nossas contas. A gente chega aqui todos os domingos ou todas as reuniões com uma lista de dívida que Deus tem que pagar, porque afinal de contas minha mãe não pagou, meu marido não pagou, meus filhos não estão pagando, alguém tem que pagar. E Paulo se apresenta como: põe na minha conta que eu pago. Como um prisioneiro. Que Paulo estava preso ali, gente. Como que um prisioneiro ia pagar a conta de um escravo? Ou talvez Deus esteja exigindo de você hoje que você seja esse Paulo, que você pague a conta de alguém, que você coma uns quilinhos de sal com alguém. Ou você precisa reconhecer que é um Onésimo, que tentou assumir a rota da sua história, mas se deparou com Jesus, aleluia, se deparou com aquele que perdoa todos os pecados, que para Jesus não tem pecado que não seja perdoado, em Cristo não tem pecado que não seja perdoado. Em Cristo não tem pecado que não seja perdoado. Por que você acha que o seu não pode ser perdoado? Então deixa o Espírito Santo recalcular a sua rota nessa manhã. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Enquanto os ministros adoram com uma canção, deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo pregar para você. Quem você é? Filemon? Paulo ou Onésimo? Tem transformação de Deus aqui, amém? Deus vai reconfigurar a rota de muitas pessoas quando você encontrar um caminho de humilhação.
Deus só exalta quem se humilha. Deus só valoriza quem se rebaixa. Feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo falar com você. Manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar hoje aqui, com seu óleo venha nos ungir, e com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Isso é revolução na história. Alguém que se humilhou para deixar Deus recalcular a sua rota. E às vezes uma rota nova não é um caminho novo. Talvez uma rota nova é voltar do caminho de onde se saiu, mas caminhar com um coração novo, com uma motivação correta, com um objetivo definido, com os seus pecados perdoados, proclamando o nome daquele que é o único digno de ser adorado e ser reconhecido, entendendo que a sua vida foi comprada por um alto preço, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou. Agora eu não pertenço mais a mim, você não pertence mais a você. Entendo que o Espírito Santo está falando com alguns aqui nessa manhã. Nós já vamos terminar. Talvez recalcular a rota não é um caminho novo que Deus vai abrir para você, onde tudo serão flores.
Talvez recalcular a rota é voltar para o caminho onde você nunca deveria ter saído. E Onésimo teve que voltar para o caminho de onde ele não deveria ter saído. Só que agora esse retorno é glorioso, porque agora ele não volta mais como escravo, porque ele soube se humilhar, reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros, se submeteu à vida de alguém. Ele se submeteu a Paulo, e Paulo falou: então agora você vai voltar, mas agora não mais como escravo, você vai voltar como irmão, porque você soube se submeter, se humilhar, confessar os seus pecados, refazer a rota. E todas as vezes que a gente volta para fazer de novo, Deus te exalta, porque você se humilhou e disse: Deus, tá bom, eu sou escravo do Senhor, eu não sou dono de mim, eu sou escravo do Senhor, recalcule a minha rota, desde que esse caminho seja o Senhor o meu guia, desde que nesse novo caminho seja o Senhor o meu guia. Feche os olhos. Senhor, recalcule a rota dos meus irmãos, nos leve a viver essa humilhação, essa submissão, esse rebaixamento que o Teu Evangelho nos exige, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas limitações, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, e pedindo ao Senhor misericórdia sobre nós. Que os Onésimos encontrados aqui nessa manhã se humilhem na Tua presença e deixem o Senhor recalcular o caminho. Mas agora não mais um caminho como escravo, Senhor, um caminho como irmão, como filho, como alguém que foi regenerado pela Tua palavra. Levante os Filemões que vão perdoar. Levante os Paulos que vão comprar a dívida de alguém. E levante os Onésimos que se colocarão à disposição em humilhação e honra na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo vivifique essa palavra dentro de nós. E que possamos sair daqui dessa manhã celebrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que sempre tem uma nova rota para um Onésimo. Amém? Deus sempre tem uma nova rota para quem é um Onésimo. Saia daqui entendendo isso. Seu caminho está difícil? Deus tem uma nova rota para quem é um Onésimo. Deus abençoe vocês.